Hoje nós vamos então falar sobre uma mudança que eu estou orando há muito tempo para que venha acontecer em nossas igrejas. Escute bem isso. A terceira mudança, e essa eu gostaria que acontecesse hoje aqui. Eu não estou dizendo aos irmãos que eu gostaria que acontecesse amanhã, a semana que vem, daqui um mês. Eu estou dizendo que eu gostaria que esta mudança, que está escrito aí, vinda de Deus, acontecesse hoje aqui em nossa igreja. Escute bem qual é. Eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Eu não disse aos irmãos que eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais pessoas com dom de profecias. Eu disse aos irmãos que eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Dom de profecia, às vezes nós temos até demais. E temos que tomar cuidado, escute bem isso, você que está me vendo. Porque tem crente, mãe Denise, que é guiado por profecia. Hoje nós estamos vendo profecia para vender casa, profecia para trocar de carro, profecia para casar e até profecia para descasar também. Meu servo, troca de 60 por 2,30. Olha para cá, eu não sou contra profecia. Escute bem isso, você que está me vendo. Porque eu sou um crente pentecostal. Mas para mim, a maior profecia está aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 20, está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito de toda profecia. Apocalipse, capítulo 19, verso de número 10. Então veja bem isto. Eu não sou contra a profecia, porque eu sou um crente pentecostal. Mas a maior profecia da Bíblia está aqui. Quando eu vejo aí alguns se intitulando profetas, e hoje nós estamos no tempo das lives de revelações, aonde se levanta ali profeta. Interessante, fica milhares de pessoas ali ao vivo para receber essas profecias. Ô irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus. Escute bem isso. Uma profecia pode dizer respeito ao passado, ao presente e ao futuro. Quando alguém profetiza, escute bem isso, é muito importante você saber disso. Quando alguém profetiza, fala ou escreve o que Deus quer que saiba, seja para o seu próprio benefício ou para o benefício dos outros. Agora escute bem isto. Hoje, quando você estuda a história dos profetas do Velho Testamento, os profetas que marcaram o seu tempo, você vai ver que na maioria das vezes, escute bem isso, que Deus usou esses profetas que marcaram a história do Velho Testamento. Deus usou eles não para prever o futuro, e sim para condenar o presente. Na maioria das vezes, os profetas que marcaram a história do Velho Testamento, Deus usou esses profetas não para prever o futuro, e sim para condenar o presente. É por isso que eu não posso admitir, Grazi, que preguemos em nossas igrejas. Primeiro, um cristianismo sem transformação. Segundo, um cristianismo sem o poder do sangue de Jesus. Mas a terceira mudança que eu gostaria que acontecesse hoje aqui é que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Mas talvez alguém que está me vendo está dizendo aí: pastor, mas até que eu gostaria de ser um profeta. Mas olha para cá, pastor, eu não sei pregar,
eu não sei cantar, nem orar direito eu sei, pastor. Como é que eu vou ser profeta do Senhor, se eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, pastor? Eu até gostaria de ser profeta. Escute bem isso. Nós temos na cidade de Taubaté, interior de São Paulo aqui, bem próximo a Caraguatatuba, um irmão que sentiu a chamada missionária para o Japão. E esse irmão, após Deus falar com ele fortemente para ser um profeta, para ser um missionário, ele chegou ao seu pastor, até então o pastor José Ezequiel da Silva, que partiu para o Senhor em 3 de janeiro de 2017. Eu estive nessa igreja, eu, a pastora Ruth, na convenção da Comadesp, várias vezes. Pastor José Ezequiel, um amigo da gente, um homem de Deus, ele nos contou. Escute bem isso. Esse irmão sentiu a chamada missionária, recebeu a chamada missionária, e ele se dirigiu até o pastor e contou para o pastor: olha, Deus falou comigo, pastor. Deus está me chamando para ser profeta, para ser missionário no Japão. O pastor virou e disse: olha, se Deus está te chamando para o Japão, você sempre tem dado bons testemunhos aqui, eu acredito piamente nisso, então nós vamos começar a prepará-lo para você cumprir o seu chamado para o Japão. Agora escute bem isso. Você não pode chegar lá no Japão sem falar uma palavra em japonês. Porém, a língua japonesa é uma das línguas do idioma mais difícil de se aprender. Olha para cá. Você estuda 5 anos consecutivos para aprender a fazer uma oração em japonês. Tem que estudar 5 anos consecutivos para conseguir fazer uma oração pequena em japonês. O pastor virou e disse: ó, você não pode chegar lá no Japão sem saber falar uma palavra sequer em japonês. Então nós vamos te colocar aí numa escola e você vai aprender a falar o idioma. Ele deu glória a Deus, aleluia, e começou a estudar. Passou-se alguns meses, escute bem isso. A igreja ali em Taubaté, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, ela fica ali bem em frente a uma praça. É uma igreja muito grande, muito linda, muito bonita. E um certo domingo, escute bem isto, terminou a escola dominical, e aquele irmão era frequentador assíduo da escola dominical. Terminou a escola dominical, mãe Denise, e eles saíram após a escola para voltarem para suas casas. E normalmente eles passavam bem no meio daquela praça. Saía da igreja que ficava de frente ali, bem em frente, aquela praça muito grande, e eles cortavam o meio da praça. E eles saindo ali, aquele irmão que recebeu a chamada missionária para o Japão, de repente, subitamente ele olha, quem está sentado num banco da praça? Um japonês. Ele diz: opa, é por aqui. Se Deus me chamou para ganhar japonês para o seu reino, eu não vou esperar chegar lá no Japão. Eu vou começar agora. Eu vou começar a pregar para o japonês agora. Irmão, escute bem isso. E ele foi se aproximando daquele japonês, ele já falava uma meia dúzia de palavras, e ele foi se aproximando daquele japonês e começou a falar as suas primeiras palavras em japonês, falando de Jesus para aquele japonês. Irmão, mas quando aquele japonês ouviu da boca daquele irmão falando de Jesus para ele, esse japonês ficou tão bravo, mas ficou tão bravo, e ele se levantou do banco
e meteu o dedo no nariz daquele irmão, e o japonês dava um passo para frente, o irmão dava um passo para trás, o japonês dava um passo para frente, o irmão dava um passo para trás, o japonês dava um passo para frente, o irmão dava um passo para trás, com o dedo no nariz do irmão, bravo tal, o olho ficou pequeno. E o irmão, quando viu aquilo, e vários irmãos que tinham saído ali juntamente com ele da escola dominical, ficaram envergonhados, e aquele irmão começou a abaixar a cabeça e disse: Senhor, me perdoa, eu me equivoquei, eu confesso, Senhor, que eu não recebi a chamada para o Japão coisa nenhuma, porque se o Senhor tivesse me chamado para o Japão, isso não estaria acontecendo comigo. Olha que vergonha que eu estou passando diante dos meus irmãos, me perdoa. E foi pedindo 1000 perdões. Mas naquele momento o Espírito Santo desceu sobre aquele irmão e disse: levante a sua cabeça aí, porque eu quero que você entenda e compreenda que Deus te chamou foi exatamente para o Japão. E olha, levante a sua cabeça e se prepare, porque você vai falar palavras que nunca você falou na sua vida. Aí aquele irmão virou e disse: opa, se o Espírito Santo está me mandando falar, eu vou falar. E aquele irmão, se levantou e pegou o seu dedo e meteu no nariz do japonês e começou a falar suas primeiras palavras. Ele não sabia o que falar, mas quando ele começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele começou a falar em línguas estranhas. E a língua que ele falava era exatamente a língua japonesa. E ele com o dedo no nariz do japonês, e agora ao contrário, o japonês dava um passo para trás, ele dava um passo para frente, o japonês dava um passo para trás, ele dava um passo para frente, o japonês dava um passo para trás, ele dava um passo para frente, com o dedo no nariz do japonês. O japonês virou e disse: bravo ele não, hein? Ninguém nunca fez assim com o Japão. Bravo ele não, hein? Ninguém nunca fez assim com o Japão. Bravo ele não, cheio de autoridade ele, a autoridade do Espírito de Deus. Oh, irmão, eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Eu quero dizer para você que está nos vendo agora, Deus está te chamando para uma grande obra. Você pode dizer: pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sou de monte, eu não estudei teologia. Olha para cá, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu era barriga verde em terra estranha. Eu não sabia pregar de jeito nenhum. Até me lembro, Paulo, da minha primeira pregação. A Ruth está aí, sabe muito bem do que eu estou falando. Comecei a pregar, congregação cheia, e eu todo animado. Parece que eu me lembro, e parece que é hoje que eu estou iniciando o meu ministério. E eu comecei a pregar, e eu preguei tanto naquela noite, e Jesus salvou 8 almas. E eu fiquei todo feliz, a boca lá na orelha. Quando eu cheguei em casa, e eu disse para minha esposa: e aí, Ruth, como é que foi a minha primeira pregação? Ela disse: meu Deus do céu, você me envergonhou demais. Eu falei: mas o que? Não decepciona a minha fé. Eu fui bem, 8 almas aceitou. Olha, foi misericórdia pura. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Irmão, eu tinha um costume. Tudo que eu ia falar: Jesus é bom, né? Jesus vai te levar para o céu, né? Você precisa aceitar Jesus, né? Né. Ela contou 180 nés. Depois não deu para contar mais, porque eu disparei falando nés. Ela disse: não deu para... Eu contei, deu até 180. Depois não deu para contar mais. Eu falei: mulher, não decepciona a minha fé. Oh, irmão, Jesus foi me ajudando. Os nés foi desaparecendo. Eu fui substituindo os nés por um glória a Deus aqui, um aleluia ali, e os nés foram desaparecendo. Hoje só se eu quiser falar, né? Porque até os nés desapareceram. Eu quero que você entenda que quando você se entrega para a obra de Deus, para fazer a obra do Senhor, para ser um profeta verdadeiro, Deus te usa. A Bíblia diz, que você não terá que ficar preocupado com aquilo que você vai falar, porque o Espírito Santo
falará através da sua boca.